Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam. Para as mulheres que chegavam grávidas na lavanderia, o sofrimento era duplo. Após o parto, geralmente realizado sem anestesia como forma de punição pelo pecado, as mães podiam amamentar seus bebês por apenas algumas semanas, antes que fossem levados para adoção, frequentemente para famílias católicas nos Estados Unidos, em troca de doações substanciais. Documentos descobertos recentemente revelam que muitas dessas adoções foram realizadas sem o consentimento informado. Algumas mães foram forçadas a assinar documentos que nem podiam ler. Outras foram informadas que seus bebês haviam morrido, quando na verdade foram enviados para a adoção internacional. Em 2017, escavações no antigo lar para mães e bebês de Tuam revelaram os restos mortais de 796 crianças, muitas delas bebês. Vocês podem perceber aqui, na imagem da cafeteria, na câmera de segurança, que o padre Fábio de Mello nem aparece aqui. Quem tá no balcão se reclamando é um boy sarado de regata, tá? Que estava acompanhado com ele. Ali nessa imagem que vocês estão vendo, o gerente começa a chegar ali no balcão. Quem tá reclamando é um cara de regata vermelha. O padre Fábio de Mello nem apareceu até então. O que a gente está vendo aqui são as imagens da câmera de segurança de uma cafeteria, a Havana, em Joinville, Santa Catarina, onde o ex-gerente Jair José Aguiar da Rosa, de 36 anos, foi demitido após um episódio de confusão de bate-boca com quem? O padre Fábio de Mello. E essa história só veio à tona porque o próprio cosplay de padre veio às redes falar sobre esse assunto, que não havia a menor necessidade. Segundo o relato dele, teve uma divergência no valor de um doce de leite, que foi o estopim para rolar um desentendimento aí com um dos funcionários do local, no caso o gerente. Ao se dirigir ao caixa, o playboy clerical notou que o valor cobrado por 2 potes do produto era superior ao preço indicado ali na prateleira. Diz ele que falou com eles muito educadamente, ele disse para a moça do caixa: olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso, 2 potes então vai custar este valor. Ela chamou o gerente, eles bateram boca e o gerente foi demitido por confusão armada, vídeos, depoimentos, baixarias envolvendo mais uma vez um padre que, em vez de estar rezando missa, ele usa o seu tempo fazendo turnês de shows de música, porque ele é cantor, ganhando muita grana, porque cobra cachês altíssimos de prefeituras de direita, que é o posicionamento desse padre, tratando mal as pessoas ou fazendo gracinha em vídeos nas redes sociais, sempre acompanhado de um boyzão mais novo e sarado. A tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar e dizer: ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tá abrindo o vídeo? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você pra orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o machuco, eu tenho agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Ô, Deus, honra essa palavra, então joga no fora aí. Lá, a Bíblia. É, lá não. Lá mesmo, peguei a Bíblia. Eu vou nos Estados Unidos. É, no chão, assim, na televisão também.
Edsa Maitang. A obediência que queima. Como as religiões deformam a inteligência do povo. O que você está prestes a ouvir não é um evangelho de consolo, não é um sermão edificante, é um necrológio da razão, um grito sufocado vindo do abismo da consciência humana. Aqui não se prega salvação, mas se denuncia a escravidão. Não se louva o sagrado, se expõe o profano. Este é um território amaldiçoado para os que dormem em berço de fé cega. O que chamamos de religião, muitos chamam de esperança. Mas por trás das velas acesas e dos cânticos suaves, o que arde é a engrenagem mais eficiente da manipulação já concebida. E o pior, ela é celebrada, aplaudida, idolatrada, defendida. Não estamos falando da fé íntima, aquela que acalma o espírito e alimenta a alma. Estamos falando de estruturas, de corporações vestidas de dogma, de templos que escondem cofres, de altares onde se lava o dinheiro, de púlpitos onde se faz campanha política. O palco, o mundo, o público, bilhões de zumbis emocionais. E os protagonistas? Canalhas de batina, messias de palanque, gurus de boutique, monges sorridentes e CEOs do sagrado. Todos vendendo redenção como quem vende plano de internet. Chico Xavier, o ventríloco dos mortos e o ventrilocado da repressão. Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910 e falecido em 2002, natural de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, é considerado o maior médium da história do Brasil, com mais de 450 livros psicografados. É venerado como símbolo de bondade, altruísmo e caridade. Mas a imagem do velhinho de voz mansa e lenço no bolso começa a trincar quando se encosta um espelho mais honesto diante de sua trajetória. A psicografia, o seu principal, abre aspas, dom, fecha aspas, é uma performance que repete padrões e frases genéricas, somadas ao uso de psicologia barata, ajustadas sempre ao público sofredor e emocionalmente vulnerável. Chico se tornou o padroeiro informal das famílias de luto, alimentando esperança, vendendo consolo e legitimando a ideia de que os mortos estão em constante diálogo com os vivos, contanto que você tenha fé, dinheiro e aceite as mensagens sem questionamento. Mas a máscara cai por completo no ano de 1971, quando Chico Xavier aparece num programa da TV Tupi, declarando de forma formal e serena apoio à ditadura militar brasileira. Sim, aquele mesmo regime que torturou, desapareceu, aniquilou e censurou
dezenas de milhares de brasileiros. O vídeo está disponível no YouTube, não apenas em um canal, e é um soco. Chico, o abre aspas, emissário da paz, fecha aspas, o abre aspas novamente, porta-voz dos espíritos superiores, fecha aspas, não apenas se alinha ao regime, como também elogia seus métodos e valores. Como pode um espírito elevado compactuar com o porão? Como pode alguém que alega se comunicar com o além se alinhar ao mais brutal capítulo da nossa história recente? Os espíritas contemporâneos preferem ignorar o fato. Outros se contorcem para justificar. Mas a verdade é crua e única. A fé, junto ao poder, vira propaganda de regime. E Chico Xavier, nesse caso, foi o garoto propaganda da submissão em nome da harmonia. Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação. Falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder
o dom da liberdade em Jesus Cristo? Igreja Católica, herdeira do Império, vestida de auréola e manchada de sangue. Com mais de 2.000 anos de existência, a Igreja Católica não é uma instituição espiritual, é uma superpotência global. Possui território soberano, o Vaticano, possui banco próprio, o IOR, o Instituto para as Obras de Religião, assento na ONU como observador, representação diplomática em mais de 180 países e bilhões em patrimônio imobiliário. Sua influência sobre governos, leis e culturas é comparável apenas aos grandes impérios da história. Mas por trás da liturgia e da estética barroca, esconde-se um cemitério de atrocidades, como as Cruzadas entre 1096 e 1291, onde a espada substituiu a Bíblia. Milhares de inocentes mortos em nome da tal fé cristã. A Inquisição, um tribunal de horrores que queimou, abre aspas, hereges, fecha aspas, e também cientistas e mulheres que eles consideravam pecadoras nas fogueiras da ignorância. E o escândalo mais recente, abuso sistemático de crianças e adolescentes, cometido por padres e acobertado por bispos, cardeais e papas durante décadas. Estudos como o da Comissão Sauvé na França revelam que mais de 330 mil menores foram abusados por membros da igreja apenas naquele país. Casos semelhantes surgiram na Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Polônia, Itália, Brasil e em praticamente todo o resto do planeta. E o modus operandi é sempre o mesmo. O crime é cometido, a vítima é silenciada, o clérigo é transferido, a igreja se declara em oração e o abuso se repete em outra paróquia. No Brasil, o asilo Nossa Senhora da Caridade em São Paulo seguia a lógica das Magdalene Laundries ou lavanderias de Madalena, na Irlanda. Mulheres, abre aspas, desviadas, fecha aspas, eram presas, forçadas a trabalhar em regime análogo à escravidão, abusadas psicologicamente e fisicamente. Tudo isso sob a tutela de freiras e padres que diziam estar purificando suas almas. O inferno institucionalizado com o crucifixo na parede. E os santos midiáticos? Eles estão por toda parte. Padre Fábio de Melo, nascido em Formiga, Minas Gerais, cantor, escritor, influencer e colunista da fé, é um dos rostos mais famosos da Igreja Católica Brasileira na atualidade. Seus vídeos e pregações colecionam milhões de visualizações, mas a sua paciência cristã parece ser extremamente seletiva. Em maio de 2025, o padre gravou e publicou um vídeo dentro de uma cafeteria chamada Havana, em Joinville, Santa Catarina, criticando um suposto erro de cobrança no caixa. O resultado? O gerente, chamado Jair José Aguiar da Rocha, foi demitido. Logo após a postagem, sofreu linchamento virtual, desenvolveu depressão
e iniciou um processo contra o religioso. A repercussão foi tão forte que Padre Fábio foi formalmente denunciado ao Vaticano por conduta contrária à doutrina cristã, como se isso fosse resolver alguma coisa. A denúncia, registrada pelo Sindicato dos Trabalhadores da área, pedia que o Vaticano analisasse a atitude do padre à luz dos valores católicos. A defesa dele? Postagens emocionadas sobre ódio gratuito e injustiça. Mas as imagens falam por si. Um líder espiritual expondo um trabalhador humilde à humilhação pública sem sequer se identificar ou buscar o diálogo apropriado. Fábio de Mello, com voz suave e feições serenas, ali encarnava o oposto do que tenta pregar. Um inquisitor digital em pleno século XXI. A cafeteria Havana informou na terça-feira, no dia 13, que o funcionário foi desligado do cargo. Eles disseram assim: recebemos com muita atenção e preocupação o relato de um cliente que se sentiu mal atendido em nossa unidade. Não se referiu ao padre. Já estamos apurando os detalhes do ocorrido com responsabilidade e agilidade. Informamos também que o colaborador envolvido, no caso o gerente, já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Não tardou quem veio às redes se defender: o padre Fábio de Mello. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Que bom que você lamenta, né, padre? Porque assim, você fez alguma coisa pra mudar isso? Você pensou 2 vezes antes de trazer esse problema às redes sociais? Que você não foi relatar pra cafeteria, pra Havana. Você foi colocar nos seus stories e que já não estão mais. A gente nem tem esses vídeos pra ver. Não sei se você apagou, não sei o que aconteceu. Mas você hoje tirou do ar. E foi isso que causou a demissão dele, tá? Você tá vendo agora se desculpar ou se fazer meia culpa, mas o cara foi demitido porque você expôs uma situação. Você o expôs. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Ah, quem erra precisa de uma oportunidade. Quem errou foi o cara. Ele errou mesmo, tá, gente? A gente vai já ver aqui. Ele tá errado, de fato, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Mas foi só ele que errou, será? Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que são aí da loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite foi eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Não tinha um pessoal que estava com você. Tinha um boy que estava com você. Pra ver nessa foto aqui que a gente tá colocando aqui no frame. Tinha um boyzão que tá sempre acompanhando você em todos os lugares, nas suas viagens. Inclusive, teve gente no Twitter insinuando coisas, falando coisas que não é a nossa função aqui, tá? Falando que ele não vai a lugar nenhum, não aceita contrato nenhum se não levar o seu pianista, aí colocam as fotos e tal. Não é essa a questão. E também não tinha o seu pessoal que tava lá, não. Tava você e esse rapaz. Igrejas evangélicas corporativas, o templo como CNPJ e a fé como investimento. Se a Igreja Católica é a monarquia milenar da fé, as igrejas evangélicas neopentecostais são o capitalismo religioso sem freio. No topo dessa pirâmide está Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, dono da emissora TV Record, autor de, abre aspas, best-sellers, fecha aspas, e especialista em transformar sofrimento alheio em faturamento. Seu livro, abre aspas, Orixás, Caboclos e Guias Espirituais, Deuses ou Demônios, fecha aspas, é um panfleto de intolerância religiosa que contribuiu diretamente para o avanço do preconceito contra religiões de matriz africana. Um crime cultural disfarçado de, abre aspas, combate ao mal, fecha aspas. Nos bastidores da Universal, vídeos antigos expõem manuais internos de conduta que orientam pastores sobre como manipular emocionalmente fiéis para que os mesmos entreguem tudo o que possuem
A promessa? Prosperidade. A entrega? Cartões de crédito, escrituras, casas, carros, aposentadorias, reservas, dinheiro. Essas igrejas há muito tempo funcionam como franquias. Cada pastor tem meta de arrecadação. Quem bate a meta sobe na hierarquia. Quem fracassa é descartado. A fé se converte em ativo financeiro. A esperança vira capital de giro. E o céu? O céu está sempre a um envelope de dízimo de distância. A explosão dessas igrejas foi alimentada por alianças políticas imundas e oportunistas, como as feitas com o governo Jair Bolsonaro, onde pastores viraram deputados, templos viraram palanques e o tal Jesus Cristo virou slogan de campanha. Ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos, e um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais cuja preocupação era a vida espiritual do povo, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. O Dalai Lama e a desilusão no Oriente. Se o Ocidente fede a fé, incenso e hipocrisia, no Oriente ele também sangra. Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, nasceu no ano de 1935 no Tibete. Reencarnação do Buda da Compaixão, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, virou celebridade espiritual e símbolo da paz mundial. Mas em abril de 2023, durante um evento com crianças, uma cena nauseante chocou o mundo. O Dalai Lama pede formalmente e literalmente a um menino que lhe chupe sua língua. É o que você ouviu. A explicação oficial, abre aspas, tradição cultural, brincadeira, fecha aspas. Mas não existe tradição que justifique um ato nojento e grotesco como esse. A imagem amplamente veiculada na internet é perturbadora e a justificativa patética. O estrago é irreversível. O caso escancarou a falácia que muitos insistem em acreditar. Líderes espirituais estão acima do erro. Não estão, não. Estão apenas acima da crítica, pelo menos para os seus devotos. A fé, quando cega, transforma qualquer figura num Deus. Mesmo que esse Deus use sandálias, sorria gentilmente e peça para crianças fazer atos grotescos com ele. Edsa Maitan.
A verdadeira heresia não é duvidar, é obedecer sem pensar. A religião institucionalizada converte a dúvida em pecado, o pensamento crítico em ameaça e o conhecimento em blasfêmia. Ela empacota a salvação, dá desconto em troca de obediência, cria seguidores, não pensadores. A inteligência é a única arma real contra o obscurantismo das religiões. O ceticismo é o único antídoto para a manipulação em nome do sagrado. Enquanto houver alguém ajoelhado diante de um charlatão, haverá um império da mentira prosperando e lucrando muito em cima da miséria alheia. Você pode continuar rezando, orando, batendo tambor, ou você pode começar a perguntar. A maior revolução da humanidade não veio do céu, veio da dúvida, veio do pensamento, veio do desconforto diante da mentira normal e confortável. A pergunta final não é sobre o seu Deus, é sobre você. Você ainda mantém a sua fé? Ou finalmente vai abrir os olhos para a realidade? Este foi mais um Maloca Pop.